De apresentação do nosso curso de ações e índices. Então, para quem participou aí da reunião ao vivo, né, fica essa aula gravada aqui para que vocês possam recordar e atentar para algum detalhe que não tenham percebido durante a nossa reunião anterior. Então, vamos lá. Bom, o mercado financeiro tem vários tipos de famílias de ativos, né? A primeira família é o Forex, que é o maior mercado financeiro do mundo, tá? Então, o Forex nada mais é do que o câmbio, né? Então, quando a pessoa vai numa casa de câmbio, compra dólar, ela está trocando o real pelo dólar, né? Está fazendo Forex, tá certo? Esse mercado de câmbio movimenta cerca de 5 trilhões de dólares por dia. Fora isso, nós temos o mercado de commodities, que são as matérias-primas, né? Soja, petróleo, café e por aí vai. Nós temos a família das criptomoedas, Ethereum, Bitcoin, Dogecoin, Litecoin, por aí vai. E nós temos o objetivo desse curso, que é a família das ações e os índices, né? A ação é um pedacinho de uma empresa e o índice é um conjunto de ações, né? Fora esse mercado financeiro real, que são esses que a gente acabou de comentar, nós temos um outro tipo chamado de opção binária, que não é mercado financeiro. Essa opção binária usa um gráfico simulado e uma corretora que não é confiável. Então, quando se tratar de opção binária, fiquem atentos, porque isso não é mercado financeiro de verdade, tá bom? Bom, o que é necessário para se operar? É necessário criar uma conta numa corretora e contratar uma plataforma. A plataforma nada mais é do que o sinal do gráfico, né? E a corretora é onde você vai depositar o seu dinheiro, né? Então nós temos várias corretoras no Brasil, já que nós estamos falando de ações e índices brasileiros, né? E nós vamos citar algumas delas e vocês fiquem à vontade para escolher com qual vão trabalhar. Bom, a nossa equipe Família Trade assessora tanto para a abertura da conta quanto para a contratação da plataforma. Então, podem nos chamar, podem tirar dúvidas, né? Que vocês vão ter aí esse apoio. Bom, aqui a gente cita algumas corretoras confiáveis no Brasil, né? Você pode contratar a Modal Mais, você pode fazer pela Clear, você pode contratar a Rico e você pode contratar a XP Investimentos. Qual é a diferença entre elas? A XP, ela cobra uma taxinha que chama corretagem. As outras três não. Ou seja, a XP é uma corretora um pouquinho mais cara, né? As outras três também atendem muito bem e não cobram essa taxinha, tá? A Clear, a Rico e a XP fazem parte do mesmo grupo, o grupo XP. E a concorrente aí é a Modal Mais, tá? As quatro aí são muito boas. Onde vocês criarem essa conta, estará tudo certo, né? Passa por dia na nossa bolsa de valores um volume financeiro aproximado de 20 bilhões de reais. Então, pode chegar a 30, às vezes passa 15 bilhões, né? Mas nessa média aí, 20 bilhões de reais por dia, tá? Bom, plataformas. Você já contratou a corretora, a sua conta já foi aberta, você já mandou a documentação para lá, né, já recebeu o e-mail deles confirmando a abertura da conta e você também já fez aquele depósito inicial via TED, né? E agora falta contratar a plataforma para você ter acesso ao gráfico, né? Bom, então, as plataformas gratuitas são essas aí, a MetaTrader 5 e a Trader Evolution Web. A MetaTrader 5 é uma das melhores plataformas do mundo, inclusive utilizada no mercado exterior, tá? Então, a MetaTrader 5 é uma das melhores plataformas do mundo. E a Trader Evolution Web é uma plataforma nova que também, que também é de muito fácil utilização, tá? Então, vocês podem contratar de forma gratuita, qualquer uma dessas duas não vai gerar custo para vocês, tá bom? A conta real da MetaTrader 5, ela não tem custo, porém,
Algumas corretoras cobram a conta de demonstração da MetaTrader 5 uma taxinha. Para correr dessa taxinha, uma solução é usar a Trader Evolution Web de demonstração, né. Então a pessoa cria conta, MetaTrader 5 real, que não tem taxa, e pode criar conta Trader Evolution Web de demonstração, que não tem taxa, tá. E aí você fica tanto na demo quanto na real, tudo com conta gratuita, tá bom? As plataformas no Brasil que são pagas, aqui a gente cita algumas, né, a ProfitChart, que é a melhor plataforma que existe no Brasil, a Flashchart e a Trade. Tem mais, né, mas essas aí também são muito boas, tá certo? Eu sempre operei por plataforma gratuita, eu não pago plataforma no Brasil, né, e não tenho muito problema com isso não, tá bom? Então vocês contratando uma paga, uma gratuita, está tudo certo. Essa plataforma aqui que a gente cita agora, TradingView.com, é a melhor plataforma do mundo, tá certo? É uma resolução gráfica de alto nível, onde você consegue deixar o gráfico, o desenho, né, o desenho do movimento do ativo do jeito que você quer, tá certo? Então a TradingView.com é a melhor plataforma do mundo. Então essa aqui, essa plataforma TradingView.com, a gente usa para estudo. Por quê? Porque a plataforma que as corretoras oferecem não chega aos pés dessa aí, tá. Lá no YouTube, no canal da família Trade, mostra como configurar o TradingView, tá certo? Então façam ali a conta em tradeview.com, tudo gratuito, comecem a utilizá-la, né, e ela atende muito bem na versão gratuita, ela tem 4 versões, se não me engano, né, mas a versão gratuita já atende muito bem. Bom, aqui a gente já começa a falar um pouquinho da parte técnica, tá? Bom, o desenho aqui da esquerda é uma tendência de alta e o desenho da direita é uma tendência de baixa. Então perceba que a tendência de alta, ela faz uma escadinha subindo, ou seja, topos e fundos para cima. E a tendência de baixa faz topos e fundos caindo, né? Ou seja, topos mais baixos e fundos mais baixos, né? Bom, o que que a gente quer dizer com isso? Que a estrutura de alta, quando a gente observa a estrutura de alta, a gente só deve pensar em compra. E quando a gente observa a estrutura de baixa, a gente só deve pensar em venda, tá bom? E a todo instante, ó, a tendência é sua amiga. Bom, então olhem, percebam aqui o movimento do nosso índice, tá? É um movimento recente, tá? E olhem o que que esse índice fez. Lá no gráfico de 1 hora, que é um tempo maior, né, o índice está fazendo uma tendência de baixa, não é isso? Nós estamos vendo aí topos e fundos mais baixos, tá? Ou seja, agora aqui no final ele está vindo para bater nessa linha de tendência de baixa e pode ser que ele caia de novo. Se ele passar essa linha de tendência de baixa para cima, essa linha amarela diagonal, pode ser que ele suba. Eu peço que vocês observem esse desenho que já já nós vamos voltar nele. Continuando. O nosso índice, o movimento natural dele é esse que está aí na tela, né? Então, se o nosso índice começa o dia subindo, ou seja, os bancos começam o dia comprando, né? Na hora do almoço, quando o pessoal sai para almoçar, o volume financeiro diminui e a tendência é andar de lado até umas 2, 3 horas da tarde. E no início da tarde, os bancos que compraram pela manhã vão vender no início da tarde, quando o mercado cai um pouco. Então, quando a nossa bolsa sobe pela manhã, pode ser que caia à tarde, tem uma alta probabilidade disso acontecer. Por quê? Porque os bancos têm que botar o dinheiro no bolso. Compraram de manhã, conseguiram o seu lucro e à tarde eles vendem, né? Quando a nossa bolsa começa caindo, significa que os bancos começaram vendendo pela manhã, né?
Os grandes investidores começaram vendendo, e aí o preço cai. Chega na hora do almoço, isso anda de lado, porque o volume financeiro diminui, o pessoal sai para almoçar e aí fica pouca gente trabalhando, né? E aí o mercado anda de lado. E na sequência, quando o pessoal volta do almoço, quem vendeu pela manhã tem que colocar o dinheiro no bolso à tarde, aí o pessoal compra, né? Ou seja, você vendeu por 10 e vai recomprar por 6, vai botar 4 no bolso, tá certo? Então, o movimento natural do nosso índice é esse que está aí na tela, né? Resumindo, subiu de manhã, vai cair à tarde depois das 3. Caiu de manhã, vai subir à tarde depois das 3, certo? Tipos de day trade, tipos de day trade. Aqui, o nosso índice abre às 9. O que que abre às 9? Índice e o dólar, apenas índice e o dólar. Então, quando a nossa bolsa abre às 9, só abre o índice e o dólar. Às 10 vai abrir também as ações e a nossa bolsa vai ficar completamente aberta, não é isso? Bom, então de 9 às 10 a gente só tem o índice e o dólar aberto. A partir das 10 abre o índice, o dólar e as ações, certo? Bom, quando as ações abrem, a bolsa fica completamente aberta, não é isso? E com isso, o volume financeiro aumenta. Então, pessoal, somente a partir das 10 a gente tem tendência. Antes das 10 a gente não tem tendência, tá ok? Antes das 10, a gente não tem tendência. Bom, o que que significa isso? Se de 9 às 10 eu não tenho tendência, eu vou fazer só scalp, buscando no máximo 100 pontos, né? Lembrando que a cada 100 pontos que a bolsa anda, né? A cada 100 pontos que o preço anda, digo, você ganha R$ 20, tá? E a partir das 10 horas, a gente pode fazer trade de alvo e scalp, né? Por quê? Porque o volume financeiro aumenta, então eu posso buscar alvos maiores. Em vez de buscar 100 pontos, a gente vai buscar 200, 300, 500 pontos e assim vai, tá certo? Bom, a gente vai sempre atrás dos níveis de interesse, né? Ou seja, como é que eu sei o que que o preço vai fazer? Através desses níveis de interesse. Quando o preço chega em um nível desse, a gente sabe que provavelmente ele volta. Onde ele volta? Vamos lá. Ele volta em picos horizontais. Já já nós vamos ver foto disso. Ele volta em picos diagonais, as famosas linhas de tendência de alta, linha de tendência de baixa. E ele volta também nos suportes e resistências dinâmicos e em níveis de Fibonacci, tá certo? Hoje a gente vai tratar só dos horizontais e dos diagonais. Quem realmente for fazer o curso, vai ver que a gente vai explicar os demais níveis, tá bom? Bom, então o que que acontece? Resistências e suportes. Resistência é um nível acima do preço atual e suporte é um nível abaixo do preço atual, né? Então, imagina que o preço chegou em um determinado nível, subiu até lá e caiu. Subiu de novo e caiu. Então, nesse nível acima, a gente sabe que tem uma resistência, porque ele está encontrando uma dificuldade de ultrapassar esse nível. Mesma coisa para baixo. Imagine que o preço caiu, vamos supor, até R$ 10, bateu ali e subiu. Aí ele caiu de novo até R$ 10, bateu ali e subiu. Ou seja, ele está com dificuldade de passar esse nível de R$ 10 para baixo, né? Então a gente diz que ali tem um suporte, tá? Bom, olhem essa figura. Aqui, ó, a gente tem um pico de preço, aqui a gente tem um pico de preço e aqui a gente tem um terceiro pico de preço. Ou seja, o preço está com dificuldade de passar essa região. Qual é a conclusão disso? Se a gente simplesmente ligar os pontos, se a gente simplesmente ligar os picos de preço, né, a gente vai observar que aqui
atualmente, né, nos dias de hoje, quando o preço encostar ali, ele já tende a cair, tá? Eu lembro que suportes e resistências são zonas, não é uma linha definida, né. Então, um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, está tudo certo, ok? Então, quando o preço vai chegando perto dessa zona de resistência, por que resistência? Porque ele está acima do preço, né. O preço começa a dar indícios do que ele vai fazer. A gente já nota aí uma perda de força, a gente já nota alguma sombra vendedora, né, isso tudo a gente já vai explicar um pouquinho mais para frente. E aí, com isso, a gente sabe se ele vai cair ou não, tá bom? Então aqui em cima a gente tem uma zona de resistência e aqui embaixo, ó, nesses picos aqui, ó, a gente tem uma zona de suporte. Olha aqui, ó, como é que essa zona de suporte é respeitada. Num primeiro momento ele passou, voltou até essa zona de suporte e daí então ele subiu, né. Ou seja, uma possível entrada de compra seria nessa volta a essa zona de suporte que ele já tinha definido aqui atrás. Ele rompeu, ele não vai embora direto, ele vai voltar nessa zona de suporte agora, né, e vai tentar subir, né. Então aqui, nessa zona de suporte, depois que o preço rompe, ele tem que voltar. O nome disso é caminho do preço. Quem fizer o curso vai entender muito sobre esse caminho do preço, né. E aqui então é um excelente nível de entrada, tá certo? Vamos prosseguir. Bom, cada bichinho que o preço deixa, né, a cada intervalo de tempo, a gente chama de vela. Então, a vela nada mais é do que esse desenho aqui, tá? Então, imagine o tempo de 1 hora. O preço tem 1 hora para deixar esse desenho. O que que significa isso? Que eu estou no tempo gráfico de 1 hora. Se o preço desenhar essa vela em 5 minutos, significa que eu estou no tempo gráfico de 5 minutos. Se o preço levar 1 dia para desenhar essa vela, significa que eu estou no gráfico diário, onde cada vela é 1 dia, tá? Então, como é que funciona isso? Eu escolho o intervalo de tempo que eu quero, né. E como é que funciona as nossas análises? A gente analisa no tempo maior para fazermos a entrada no tempo menor. Então eu vou analisar em um tempo gráfico maior e vou realizar a minha compra ou a minha venda num tempo gráfico menor. Por quê? Porque o tempo gráfico maior vai me dizer para que lado isso vai. E quando eu entro no tempo gráfico menor, eu entro a favor daquilo que o tempo gráfico maior estiver fazendo, né. Então como é que funciona essa vela? Bom, essa vela é verde, né, significa que o preço subiu. A vela tem 4 preços, a vela tem 4 preços. Então essa vela abriu aqui a R$ 10, fez uma mínima 6, fez uma máxima 18 e fechou aqui a 15, tá. Então a vela a gente diz que se divide em corpo, que é essa parte mais grossa, e sombra ou também pavio, como é conhecido essa parte mais fina, tá. Então a parte fina marca a mínima e marca a máxima, e a parte grossa marca a abertura e o fechamento, né. Então, resumindo, em quantos preços possui uma vela? Uma vela de candlestick normal possui 4 preços: abertura, fechamento, máxima e mínima. Vamos entender como é que isso funciona? Imagine que aqui, ó, eu estou no gráfico de 1 hora, ou seja, eu vou levar 1 hora para formar essa vela, né. Então, quando deu 9 horas da manhã, vamos supor que essa vela tenha aberto aqui a R$ 10. Quando essa vela abriu a R$ 10, o pessoal começou a vender, achou que o preço estava muito caro e começaram a vender. E aí, ó, o preço caiu até R$ 6. Ou seja, quem vendeu a 10 e recomprou a 6 colocou 4 no bolso, né. Quando chegou a 6 lá por 9h20 o pessoal viu que esse produto estava com preço muito barato e começaram a comprar.
compraram, esse preço chegou a R$ 18, né. E aí o pessoal que comprou a 6 começou a vender em R$ 18, botando 12 no bolso, né. Bom, e aí eles começaram a vender para colocar o dinheiro no bolso, o preço começou a cair aqui, ó, quando a vela fecha às 10 horas da manhã, R$ 15. Bom, então o que que aconteceu? Abriu a 10, fechou a 15, né, o preço subiu, então a vela é verde, ok? A parte grossa, chamada corpo, e a parte fina, também de pavio ou sombra, eh marcam a máxima e a mínima, tá bom? Bom, então a gente já sabe o que é uma vela, né, a gente já sabe o que é uma vela. A gente já viu que o preço respeita alguns níveis. Se ele respeitar um nível acima, esse nível é chamado resistência. Se ele respeitar um nível abaixo, esse nível é chamado suporte, né. Vamos ver aqui um sinal, são 16 sinais de entrada, mas a gente vai apresentar apenas um, devido ao tempo que a gente tem de exposição, tá. Então, engolfo de alta. A vela atual engole completamente a anterior, aparece em um fundo. Então está aqui, ó, o engolfo de alta, né. Então imagine que aqui a gente tem uma zona de suporte, né, aqui embaixo, e nessa zona de suporte vem essa vela que engole completamente a anterior. Quando a vela fechar quando a vela fechar, a próxima vela abre e o mercado tende a subir. Por quê? Porque nessa vela aqui eu só tenho pressão compradora. Os compradores pegam o preço aqui embaixo e empurram o preço lá para cima quando a vela fecha, né. Ou seja, nesta vela eu só tenho força compradora, ok? Nesta vela aqui, ó, repetindo, eu só tenho força compradora. Bom, então aqui eu tenho 2 coisas importantes. Eu tenho um suporte, que eu sei que o nível tem dificuldade de passar, e eu tenho essa vela que me apresenta muita força compradora. E quando essa vela fecha, na sequência, naturalmente o preço sobe. Ou seja, a gente trabalha primeiro com a vela fechada. Eu não posso entrar com essa vela aberta. Então, se eu estou no gráfico de 1 hora, eu tenho que esperar essa vela fechar para poder colocar ali uma operação de compra. A gente não entra com essa vela aberta, ok? Bom, é considerado engolfo quando a vela é ao menos 70% do tamanho da anterior, né, entrada na máxima do engolfo. Então aqui, ó, essa vela verde é o nosso engolfo, né. Engoliu completamente a vela de trás, ou seja, nessa vela eu só tenho força compradora. Nessa vela, eu só tenho força compradora. Então eu tenho um suporte, que é o nível que o preço tem dificuldade de ultrapassar abaixo do preço, né, e eu tenho esse engolfo só com força compradora. Unindo essas 2 informações, a gente consegue colocar uma ordem de compra sem muita dificuldade. Bom, traçando suportes e resistências. O traçado deve se iniciar buscando pontos de forte reação do preço, nível de pico, ou seja, é só ligar os picos, né? Se eu ligar uns picos na horizontal, eu tenho suportes e resistências horizontais. Se eu ligar os picos na diagonal, eu vou ter linhas de tendência de alta e linhas de tendência de baixa, como nós veremos em breve, tá? O normal é o preço tocar nesses níveis de suporte ou resistência até 3 ou 4 vezes, né, e a partir daí a gente já espera então que ele ultrapasse esse nível, tá. Como é que a gente encontra esses picos? Simples, é só diminuir o zoom, tá. É só diminuir o zoom. O traçado abaixo do preço chama suporte e acima do preço chama resistência. Bom, então está aqui o nosso índice, aquela foto há alguns minutos que eu pedi que vocês, atentassem, né. Então o nosso índice, ele deixou esse pico, né,
e a gente ligou os 2 picos, somente fizemos essa ligação aqui, ligamos os 2 picos. O que que a gente tem? Quando esse preço subir, ó, quando esse preço subir e tocar novamente nessa linha amarela, a gente sabe que ali é o nível de venda. Por quê? Porque eu tenho esta linha de tendência de baixa, que é uma resistência diagonal, tá? Então a resistência diagonal é linha de tendência de baixa, se for diagonal para baixo, ou uma linha de tendência de alta, se for uma diagonal para cima. É só ligar os picos, ok? É só ligar os picos. E como eu falei para vocês, a gente analisa em uma hora, também conhecido como H1, para fazer entrada de day trade em 5 minutos, ok? Então a nossa análise é no tempo maior. Ó. Eu estou vendo isso aqui, ó, em uma hora. Eu estou vendo isso em uma hora, para poder fazer a minha entrada em 5 minutos. Então o que que eu fiz? Eu simplesmente coloquei uma hora e diminui o zoom. Encontrei esse pico e estou esperando. Agora a minha missão é esperar esse cara tocar nesse negócio amarelo. Quando ele tocar, eu preparo para vender em 5 minutos, ok? Então aqui, agora ele tende a subir até essa região amarela quando ele cai. Quando ele cair, a gente coloca uma venda, ou seja, eu vou vender a R$ 10 para recomprar a 6. Lembrando que eu não preciso ter o produto para vender, eu posso vender sem ter. Com aquele recurso que você depositou na corretora, a corretora entende que com aquele recurso você poderia ter. Então aí eles aceitam a venda, tá ok? Então, você pode vender sem ter. Nesta situação, mais uma vez repetindo aqui, a gente espera o preço subir até o nível amarelo para que na sequência então ele caia. Só que esse cair a gente já espera no tempo menor, lá em 5 minutos, né? Então cada velinha dessa que vocês estão vendo nesse gráfico levou uma hora para ser formada, né? É o nosso tempo maior. Quando eu descer para 5 minutos, eu vou aguardar uma operação de venda, né, onde cada vela é formada em 5 minutos, ok? Então vamos lá. Aqui, ó. Como ele ainda não chegou aqui, como ainda ele não chegou aqui, vamos estudar o que que ele fez aqui, ó, no ponto 1 e aqui no ponto 2, quando ele toca no pico aqui horizontal. Perceba que aqui ele não tocou na linha diagonal, ele tocou sim nesse pico horizontal que a gente puxou aqui de trás. Então aqui eu tenho esse nível amarelo, essa linha de tendência de baixa, que tocou aqui, eu estou esperando tocar aqui. Quando tocar aqui, vai dar uma venda. E eu tenho essa resistência horizontal. Então, ó, percebe, eu tinha um pico aqui, eu tinha esse outro pico aqui, e agora ele chegou aqui, né? Então, vamos entender o comportamento do preço. Eu continuo no tempo gráfico de uma hora, né? O tempo maior. Vamos entender o comportamento do preço lá no ponto 1 e depois vamos entender o comportamento do preço lá no ponto 2, quando ele toca no pico horizontal, tá? Então, o primeiro é um toque na linha de tendência de baixa, LTB, e o segundo exemplo é um toque no pico horizontal. Vamos lá, vamos tentar entender. Procurando a entrada no tempo menor. Aqui eu já estou em 5 minutos, onde cada vela é 5 minutos, ok? Onde cada vela é 5 minutos. Bom, ponto 1, eu estou lá no ponto 1, que é esse ponto aqui. Ó. Vamos estudar primeiro aqui o ponto 1. Ele subiu, tocou lá no ponto 1, né? E ali a gente já esperava uma venda. Vamos ver aqui, ó. Olha aqui o engolfo. Engoliu completamente a vela anterior. Aqui também, ó, ele engoliu completamente a vela anterior. Então, essas operações te dariam aqui uma oportunidade de venda, né? Aqui a gente faria um scalp de 100 pontos, né? Ou seja, como é que a bolsa te paga esses 100 pontos? Olha só, você venderia aqui no fechamento da vela, quando essa vela acabou de ser desenhada, que a próxima vela abrir, você já coloca uma operação de venda, e aí o preço cai, não é isso? Quando o preço cai 100 pontos,
a bolsa já te paga R$ 20 com um contrato, né. Se você tivesse com 10 contratos, você receberia R$ 200. Lembrando que eu estou no tempo gráfico de 5 minutos, onde cada vela tem apenas 5 minutos de duração. Ou seja, se eu tivesse com um contrato aqui vendendo, eu ganharia R$ 20 em 5 minutos. Ou, se eu tivesse com 10 contratos vendendo, eu ganharia R$ 200 em 5 minutos. A mesma situação ocorre aqui, ó, mais 100 pontos, esse engolfo aqui se forma, e aí então a gente vende de novo e ganha mais 100 pontos, né. Aqui, ó, outro engolfo aqui, ó, onde também a gente ganharia aí mais 100 pontos, tá certo? Então 100 pontos é um deslocamento muito pequeno. E, mesmo assim, mesmo com esse deslocamento sendo muito pequeno e muito rápido, em torno de 3 a 5 minutos, né, a bolsa lhe paga R$ 20 por esse deslocamento, tá certo? Bom, então aqui, ó, a gente viu o ponto um em M5. Vamos ver lá o ponto 2 em 5 minutos. Ó, percebo que aqui, ó, ele deixou uma estrutura de baixa, a gente chama essa estrutura de ombro, cabeça, ombro, e aqui houve o rompimento. Então, sempre que a gente observa uma estrutura como nesse caso, a gente já pode pegar um pouquinho mais de pontos, né? A gente já faz o famoso trade de alvo, tá certo? E com isso, a gente aqui, ó, faria a nossa entrada aqui, quando essa vela fecha, e pegaria aqui quase 300 pontos para baixo, tá certo? Né? Então, pessoal, é assim que a gente trabalha. Tem 2 tipos de trade: o trade de alvo, que vai um pouquinho mais longe, e o scalp, que é de apenas 100 pontos. Dependendo da configuração gráfica que eu tenha em 5 minutos ou em 1 minuto, a gente pode arriscar um trade de alvo ou um scalp, tá? Então perceba, é sempre com a vela fechada, né? A nossa entrada é sempre com a vela fechada, quando a gente tenta essa operação aí de trade de alvo ou scalp. Então aqui rompeu fundo, ó. O preço caiu até aqui, subiu deixando um topo mais baixo, ó, ele caiu, subiu e aqui ele rompeu fundo, fazendo um fundo mais baixo. Então, a partir daí, a tendência de baixa é venda, ok? A entrada, mais uma vez, é aqui com a vela fechada, tá certo? É aqui com a vela fechada. Bom, para concluir, antes da gente passar para uma parte prática, tá? E nessa parte prática a gente vai tentar esclarecer mais algumas coisas. Vamos fechar aqui a conclusão para a gente poder ir para a parte prática. Conclusão: trabalhar sempre com corretoras confiáveis. Então, aquelas que eu citei são confiáveis, ali são corretoras grandes, que quando vocês pedirem um saque, elas não vão te bloquear, não vão te recusar a tirar o seu dinheiro, tá certo? Então, esse é o primeiro cuidado que a gente tem que ter, a escolha da corretora é tudo. Na sequência, plataformas gratuitas são excelentes, não tem a necessidade de se pagar a plataforma, tá? A análise técnica, bem como os sinais de entrada, servem para todos os tipos de mercado e todos os tempos gráficos. Então, o exemplo que a gente deu aqui foi analisando em 1 hora, com entrada em 5 minutos para o nosso índice, né. Então, as operações que a gente entra em 5 minutos, a gente chama de day trade. Por quê? Porque ela termina no dia. Coisa de 10, 15, 20 minutos depois, essa operação já terminou, né. Então as operações que terminam no mesmo dia, a gente chama de day trade. E para isso a gente entra com tempos gráficos pequenos, 5 minutos, 15 minutos e por aí vai. As operações que levam mais de um dia, a gente vai começar a nossa análise lá no tempo maior, lá no semanal ou no diário, e nós vamos fazer entrada no tempo menor, lá em 2 horas, 4 horas, onde cada vela passa a ter 2 horas de duração ou 4 horas de duração, por exemplo, né. E essa operação, por ter a vela, um tempo maior de 2 horas de execução, essa operação vai terminar em um dia e meio, tá certo?
Ou seja, isso aí a gente chama de swing trade, tá? Então, pessoal, não é preciso decorar os sinais, e sim compreendê-los. Psicologia de mercado. A gente entende para que lado o preço está indo com mais facilidade, se ele está subindo ou descendo, né? E suportes e resistências funcionam muito bem. Espere o preço chegar neles. Por que que muita gente perde dinheiro com day trade? Por causa desse fator aqui, ó, o pessoal não espera o preço chegar nos níveis que eu comentei. Então, repetindo, a gente tem aquele nível diagonal, que chama linha de tendência de alta ou baixa, e a gente tem o nível horizontal, que a gente chama de suportes ou resistências horizontais, né? Esses níveis, eles funcionam muito bem. Por quê? Porque a gente tira esses níveis do tempo maior. Então, quando o tempo menor toca num desses níveis, a gente já sabe o provável movimento que o preço vai fazer. E a confirmação desse provável movimento vem através dos sinais. Na aula de hoje, a gente viu apenas um sinal, que é o engolfo, né? Então, aquele engolfo tinha só força compradora, o que a gente falou hoje. Assim como tem o engolfo só com força compradora, que engole a vela anterior num suporte, a gente tem um engolfo de baixa só com força vendedora, que engole completamente a vela anterior numa resistência, né? Então, só aí já são dois sinais. Pessoal, só com esses dados vocês já conseguem ganhar dinheiro no mercado financeiro, né? Então, essa aula de lançamento do curso, vamos dizer assim, eu prefiro que seja uma aula útil para vocês, né? Então, só com esses dados, vocês já conseguem ganhar um troco, tirar um troco no mercado financeiro. Bom, para finalizar, vamos para alguns exemplos práticos. Vou colocar aqui a plataforma do TradingView, tá? Deixa, deixa eu apagar tudo aqui, né? Ó, vamos lá. Então, ó, finalizando, né? Vamos colocar aqui no tempo maior. Esse gráfico aqui é o gráfico do ouro, tá? Entendam que isso aqui é o gráfico do ouro, né? Vamos entender o que que o ouro fez. Vamos entender o que que o ouro fez. Olha isso aqui. O ouro, o ouro, ele estava caindo aqui, ó. Ó, a gente consegue juntar esses picos aqui. Então, só por isso, só por esse fato de poder ligar esses pontos, essas sombras, né? Eu já imagino que, caso o ouro suba até esse nível amarelo, ali ele vai voltar no tempo menor, tá? Então, aqui para mim é uma região de venda. Aqui para mim é uma região de venda. Só que eu preciso esperar o preço chegar lá, né? Eu estou no gráfico semanal. Olha só, eu estou no gráfico semanal. Então, a minha entrada é no gráfico diário, ou em 4 horas, ou é um tempo menor, tá? Então, olha só, vamos observar o que que aconteceu com o ouro quando ele tocou aqui, ó, quando ele tocou aqui, tá? Então, observe, aqui o ouro já tinha tocado, tocou, caiu, tocou, caiu, tocou, caiu, aí o ouro veio para cá e tocou lá no gráfico semanal. Percebo aqui que eu estou no S de semanal, né? Bom, esta entrada aqui foi no tempo menor, vamos ver isso em 4 horas. Agora eu diminuo o zoom, né, para entender o que que o ouro fez. Olha só. Olha só o que que o ouro fez. Bom, como eu falei para vocês, eu estou numa região de linha de tendência de baixa. Olha só, essa vela aqui, ó, na região de linha de tendência de baixa, engole completamente a anterior. Então, ali já seria uma operação de venda e o ouro caiu, né? Então, aqui, ó, eu tenho outro engolfo, ó, e aí o ouro caiu, tá certo? Aqui eu tenho outro engolfo, o ouro caiu, né? Bom, então,
Eu também poderia ter entrado aqui, ó, ou seja, eu posso entrar pelo sinal, assim como eu posso entrar pelo rompimento desse fundo, onde a gente vai buscar alvos maiores, tá certo? Então, quando é que vocês vão entrar pelo sinal e quando é que vocês vão entrar pela figura, né, que eu já tenho uma figura, um ombro, cabeça, ombro, né, que está sendo rompido aqui embaixo, ó, com a vela fechada. Então, aqui seria a minha entrada, ó, neste rompimento. Aqui é uma venda, né? E aí, com essa venda, olha para onde é que o preço foi. Olha para onde é que o preço foi. O preço veio até aqui embaixo, né? Então a venda ali, ó, olha onde é que o preço foi, caiu pra caramba, né? Então, pessoal, funciona dessa forma para tudo que é ativo. Lembram daquelas famílias, né? A família da criptomoeda, a família da commodity, a família da ação, a família do índice, né? E a família do Forex, né? Do câmbio, tá certo? Então, tudo isso vai andar do mesmo jeito. Esse povo todo tem o mesmo comportamento que a gente ensina no curso, né? E aí fica fácil você saber as regiões de compra e venda, ok? Bom, então vocês já viram que a nossa análise é no tempo maior para uma entrada no tempo menor, tá certo? Vamos verificar aqui o nosso índice, a quantas anda. Então, fazer uma análise aqui para o nosso índice. Olhem isso. O nosso índice, como a gente faz day trade, a gente começa a nossa análise lá em 1 hora, tá? Olha só, o que que a gente tem aqui em 1 hora? É só ligar os pontos, pessoal, só ligar os pontos, né? Então aqui, ó, eu vou pegar este ponto aqui, vou ligar com este ponto aqui, né? E aqui então, ó, eu já sei, eu estou lá em 1 hora. Nesse caso, 1 hora é meu tempo maior. Então, analisando em 1 hora, eu posso fazer uma entrada em 5 minutos, no meu tempo menor. Ó, tocou aqui. Quando esse cara tocar aqui, né? Quando esse cara tocar aqui, isso aqui vai me dar uma venda. Eu só preciso esperar o preço chegar lá. Tá certo? Olha só, percebam que legal. Eu tenho este pico aqui, eu tenho este pico aqui, né? Então, juntando esses picos, e a gente lembra que suporte e resistência são regiões, né? Não é uma linha definida. Ó, peguei, tocou ali. Ou seja, quando esse cara tocar nessa barra aqui horizontal de novo, ele também cai, né? Ele também cai. Perceba que o preço respeita esses níveis, né? Então, se você somente ligar os pontos, você pode ter excelentes entradas, tá? Vamos pegar aqui mais algum exemplo para vocês verem como é que o preço respeita esses níveis aqui. Aqui eu tenho uma zona de resistência, tá? O preço bateu ali e voltou, né? Ó, aqui também, ó, eu tenho uma zona de resistência, um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, tá tudo certo, tá? Aqui eu tenho uma zona de linha de tendência de baixa, ó. Olha como é que o preço respeita, ok? Então, bateu, caiu, chegou aqui, caiu de novo, né? E a gente fazendo isso no tempo maior, a gente consegue uma excelente oportunidade de entrada no tempo menor. Então, passando isso para 5 minutos, olhem o que a gente tem. Ali a gente já viu, né?
Olhem o que a gente tem. Em todas as oportunidades de queda, a gente vai ter um sinal deixado, tá? Em todas as oportunidades de queda, a gente tem um sinal deixado. Vamos ver se tem algum engolfo por aqui e ali. Aquele ali é um engolfo. Aqui eu tenho um engolfo, tá certo? Aqui eu tenho um engolfo. Quando esse cara perde o fundo, olha que entrada maravilhosa de trade de alvo que ele permite em 5 minutos, né? Então ali, ó, a gente já tem um engolfo, já poderia fazer um scalp. O scalp eu faço no sinal, tá? E o trade de alvo eu faço na figura, que aí a gente já consegue reunir um número maior de velas, ok? Olha aqui como é que ele respeita os níveis. Ó, ele chega lá e volta. Olha que engolfo bonito esse aqui, ó. Olha que engolfo bonito esse aqui, né? Tá certo? Olha que engolfo bonito esse aqui, aquele que é engolfo de baixa nesse caso, né? A gente na aula viu engolfo de alta, esse aqui seria engolfo de baixa, quando ele engole completamente a vela anterior, tá? E assim vai, né? Então toda vez que o preço chega nesses níveis, a gente já tem noção do que ele pode fazer. Aqui, ó. Deixa eu pegar mais um exemplo para vocês com engolfo. Aqui, ó. Ó. Olha isso aqui. O preço bateu uma, bateu duas e bateu três, deixando essa vela que engoliu completamente a vela anterior. Ali já era uma compra, tá? Passou a máxima aqui do engolfo, você já coloca a sua ordem de compra. Passou a gente já viu que a vela tem 4 preços, né? Abertura, fechamento, máximo e mínimo. E aí, então, quando o preço passar a máxima aqui, a gente já sabe que isso aí sobe. Por quê? Porque aqui eu tenho um engolfo, ok? Tá? E como eu falei, são mais de 10 sinais, no total aí de 16 que a gente ensina, né? E quem faz o curso, é claro, vai ter acesso a tudo isso, tá bom? Agora uma dica para a gente poder terminar do deslocamento do preço. Deixa eu voltar para cá, lá para o início, onde ele parou no dia de ontem. Aqui, ó. A nossa bolsa, ela pega 3 alvos para cima e 3 alvos para baixo. Então eu sei que se ela pegar 3 alvos para cima, ela vai virar. Se pegar 3 alvos para baixo, ela também vai virar, né? Então olha só, isso aqui foi em um determinado dia, né? Olha só o que a nossa bolsa fez. Eu já comentei com vocês que a tendência só aparece após as 10 horas da manhã. Vamos ver aqui o que a nossa bolsa fez. Aqui era 9 horas da manhã, o preço subiu até aqui. Aqui era 9h30. 9h30 eu ainda não tenho tendência, né? Por quê? A tendência só aparece após as 10 horas, não é isso? Bom, na sequência, o preço caiu até aqui, ó. Aqui era 10 horas da manhã, tá? Bom, percebe que 10 horas da manhã, esse cara não conseguiu fechar abaixo do fundo, né? Ele não conseguiu fechar abaixo do fundo e, com isso, não deu entrada de venda. Na sequência, olha o que ele fez. Ele subiu, sendo que aqui ele rompeu o topo. Aqui ele rompeu o topo com vela fechada. Confere? Ó, aqui ele rompeu o topo com vela fechada. Ele fechou ali e continuou subindo. Então a entrada de compra foi aqui, ó. A entrada de compra foi aqui. Como é que a gente define os alvos? Bom, também durante o curso a gente vai detalhar isso ao máximo. Mas aqui eu tenho uma primeira perna de alta, aí ele corrigiu, não rompeu o fundo e aqui ele rompeu o topo. Ou seja, isso aqui é uma estrutura de alta, né? Então a gente vem aqui em Fibonacci, pega a primeira perna aqui, ó, da minha estrutura de alta e aí os 3 níveis rosas são os alvos. Percebam que ele chega lá certinho no terceiro alvo, tá? Então ele pega 1, 2, 3 alvos e vira quando ele cai de novo, tá? Então é assim que a nossa bolsa anda, ela pega 3 alvos para cima
e cai. Pega 3 alvos para baixo e cai novamente, tá? Então tá aí, ó, a gente pegou aqui como alvo, ligou daqui de baixo até lá em cima, na primeira perna, e o preço pegou 3 alvos para cima, tá certo? Sendo assim, quando ele pega 3 alvos para cima, a gente já espera a virada. A gente já espera a virada para colocar uma venda, tá certo? É claro que tudo isso vai ser muito explicado no detalhe para quem resolver fazer o curso, e a gente aguarda vocês lá, tá bom? Então, forte abraço a todo mundo aí, a gente aguarda vocês aí para a aula presencial, né, tirando aí todas as dúvidas de vocês. Muito obrigado pela confiança mais uma vez.